Fala, minha gente tântrica! Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez por aqui, nesse Prazer Tantra. E hoje, antes de mais nada, vamos começar aqui com os recadinhos. Gente, não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Aqui embaixo está o meu arroba, o arroba do Prazer Tantra e também o nosso perfil reserva. @prazer_tantra1. Por lá a gente tem conteúdo exclusivo também com os nossos convidados. É bastante interessante. E lembrando que nós temos o nosso site, prazertantra.com, aonde você vai poder saber sobre eventos, vai também ver ali várias questões relacionadas a terapeutas de confiança, para que vocês realmente encontrem um canal aí para buscar mais informações sobre Tantra, sexualidade consciente e muito mais. Então, vai lá também, já deixa o site lá para vocês poderem ver e vai ser bastante bacana. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial e hoje vai ser um Prazer Tantra diferente. Hoje não é um terapeuta que nós temos aqui, mas nós vamos trazer um tema que é diferente, que ele também está relacionado à sexualidade. O Rafa Roller, seja muito bem-vindo, Rafa Roller. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer recebê-lo por aqui. E juntos hoje vamos falar, sobre a realidade de uma pessoa que vive com HIV. E ele também tem um trabalho muito interessante, que ele cria conteúdos relacionados ao HIV para conscientizar. Ele é escritor também. A gente vai saber bastante sobre ele e sobre a realidade dele, até para que a gente entenda melhor e para que seja aí um podcast diferente do que a gente está acostumado, mas também trazendo consciência, que esse é o papel aqui do nosso querido Prazer Tantra. Então, Rafa Roller, seja bem-vindo mais uma vez e... Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E me conta, Rafa, hoje a gente vai falar aqui sobre a questão do HIV. E antes de mais nada, eu queria saber como a tua história começou em relação ao HIV. Tá. Eu estava em um relacionamento monogâmico há alguns anos e eu não me testava para HIV, porque, enfim, como eu estava em um relacionamento monogâmico, eu achei que estava tudo em ordem e o tempo foi passando e na verdade, eu tinha que fazer um exame de HIV há muitos anos atrás, que eu acabei pulando. Eu fiz um e tinha que fazer um retorno. Sim. E acabei pulando esse retorno. E aí, durante a pandemia, eu fui fazer um check-up de saúde e descobri por um acaso o HIV. Então, foi meio que isso. Isso aconteceu em 2021, em fevereiro, então fazem uns 3 anos e meio agora. Em plena pandemia. Em plena pandemia. E como foi lidar com esse diagnóstico, no meio do caos mesmo que nós tínhamos relacionado à pandemia? Foi um desafio, porque a gente já existia aquele pânico do Covid rolando, né? E eu descobri o HIV um pouco tarde, então minha saúde estava um pouco fragilizada. Então misturou um pouco do medo que já viria do diagnóstico, mais o medo do Covid, mais o fato de que a gente estava isolado, então não podia estar tão próximo assim da minha rede de apoio, que me ajudaria a lidar com isso. Sim. Então foram várias nuances. E você me apresentou como escritor também. Eu acho que a escrita entrou muito nisso, porque como a gente estava isolado, foi uma forma de eu colocar muita coisa ali para fora. E eu me descobri escritor durante a pandemia. Olha que interessante, né? E esse processo, inclusive agora colocando uma questão que você falou no início. Você, disse que fez um exame, depois não buscou saber novamente. Isso já era por algum medo que você tinha em relação a isso? Eu acho que, na verdade, era falta de informação, assim, porque acho que na época eu pensei, eu já fiz um exame, deu negativo, eles estão falando para eu voltar, mas acho que foi uma falta de informação, de não entender na época que existe essa janela imunológica. Sim. E eu acabei negligenciando um pouco isso. Nessa janela imunológica eu não me relacionei com ninguém, então eu pensei, não preciso voltar, tá tudo bem. E, enfim... Por isso que hoje eu faço conteúdo para informar as pessoas, gente, se testem.
Você É isso. sentiu essa necessidade mesmo Sim, de ir, porque muitas vezes muito se fala hoje em dia sobre HIV, mas a gente relaciona muito o quê? A camisinha, a coisas muito básicas, né? total. Mas a informações realmente fidedignas e que possam Uhum. trazer aí um esclarecimento para as pessoas, eu acredito que existe mesmo essa carência. Total. E a gente tem histórias até de pessoas que tiveram alguma exposição assim de sexual e foram procurar um serviço de saúde e o profissional de saúde não sabia da existência da PEP, que você pode tomar depois de uma exposição, Sim. que é a profilaxia pós-exposição, né, que te impede de contrair o HIV. E essa pessoa acabou contraindo o HIV porque ela não foi informada de que existia a PEP, ela não tinha essa informação por fora também. Então, a falta de informação ainda é muito grande. E você sente que essa falta de informação realmente também abrange o sistema público de saúde? Sim, eu ouço muitas histórias, assim. Eu acho que eu moro em São Paulo, acho Sim. que o serviço de saúde para pessoas vivendo com HIV em São Paulo funciona bem, mas tem muitas histórias, o Brasil é enorme. É um continente. Exato. E, e eu acho que eu já ouvi muitas histórias bizarras, assim, de pessoas que ouviram absurdos de médicos. Então, eu acho que precisa não só as pessoas se atualizarem com relação ao preconceito delas, mas os próprios médicos mesmo aprender a lidar melhor com essas pessoas, né? Sim, porque e muitas vezes a gente nota mesmo que existe ainda uma forma muito arcaica de se tratar esse tema, né? E a gente sabe que hoje em dia as nomenclaturas mudaram, muita coisa mudou, né? E até se humanizou muito mais o tratamento, né? E você sente essa humanização no tratamento aqui em São Paulo? Sim, eu acho que eu, inclusive, aprendi, depois que eu descobri o HIV, eu Sim. aprendi muitas coisas que eu não sabia. Por exemplo, alguns termos que caíram em desuso, e eu acho que eu sinto que quando eu vou no SAI, já aconteceu uma vez de eu ficar um mês sem ir buscar meus remédios e acabei ficando um mês sem tomar. E eu tava com medo, assim, de voltar e... Ai, eles vão me julgar, eles vão me xingar, eles vão, Sim. sei lá, acabar com a minha raça, assim. É, porque a gente sabe que E... tem, né, realmente a necessidade da manutenção do tratamento, né? Exato. Mas eles são super acolhedores, eles entendem todas as nuances que às vezes vai te levar a não, às vezes não ter uma adesão correta aos medicamentos e eu me sinto realmente muito à vontade assim no serviço público mesmo de saúde, pelo menos aqui em São Paulo. Tá. E você já, dentro, né, desse contexto, você já passou por alguma situação de preconceito pela sua sorologia? Em atendimentos de saúde, você Em diz? atendimentos ou na vida também, assim, nos relacionamentos, assim, de uma maneira bastante Aham. ampla. Então, lá no comecinho, quando eu descobri, eu passei por um médico particular. E não foi bem uma hostilização, assim, mas ele, não sei, ele me falou algumas coisas meio julgadoras e ele falou, agora tem que usar camisinha, não sei o quê. Tipo, uma coisa meio, não sei, acho que faltou um acolhimento ali para quem acabou de descobrir o HIV. Sim. Acho que não foi nada muito grave, mas, enfim, não me senti muito acolhido. E eu até acho que as minhas experiências na rede privada, em comparação com a rede pública, eu prefiro muito mais a rede pública hoje em dia. Mas na vida, eu acho que como eu já falei muito abertamente do HIV logo de cara, eu acho que eu dou uma filtrada em algumas pessoas. Então, sei lá, eu conheço alguém numa festa, eu beijei a pessoa, ela vai me seguir no Instagram, ela vai ver que eu vivo com HIV e se ela tiver algum problema com isso, provavelmente ela vai me dar um ghost, não vai mais falar comigo, que já aconteceu. Isso E também vem da falta de informação, sim, né? Porque a gente sabe que alguém que vive indetectável é mais seguro, né? Ter relacionamentos sexuais com alguém que faz o seu tratamento e está indetectável do que uma pessoa que não tem o conhecimento da própria sorologia. total. Exato, a pessoa que vive com HIV, ela se testa a cada 3 meses ou 6 meses. Sim. Não só para HIV, mas para todas as ISTs. Então, a pessoa que está indetectável, ela
tá em dia com a saúde dela. Então, realmente é a pessoa mais segura de você se relacionar, né? Mas, Fica a dica, pessoal. sim, fica a dica. Mas acho que uma coisa mais séria, assim, aconteceu uma vez, Ok. que eu levei uma pessoa para minha casa e a gente ia ficar e tal. E a gente acabou entrando nesse assunto do HIV e a gente já estava ficando numa festa e tava um clima super agradável, assim, a gente estava curtindo muito. E aí, quando chegou na minha casa, a gente entrou nesse tema de HIV e, e aí ele meio que me xingou, assim, por não ter contado antes. E acho que foi a única vez que aconteceu uma coisa mais na cara, assim. Sim. E aí eu falei, tá bom, vai embora então. Claro, né? Mas, assim, por sorte, hoje em dia eu tô em paz, fortalecido com relação a isso. Não foi uma coisa que, sei lá, me destruiu, assim. Te traumatizou. Exatamente. Mas imagino que, sei lá, às vezes uma situação dessa, num dia que eu tivesse mais Vulnerável. fragilizado, vulnerável, enfim, poderia acabar comigo, assim, com o meu humor, enfim. Com certeza. E pelo preconceito, né, que não faz sentido, né? Porque realmente Total. esse preconceito ele vem do desconhecimento. Hoje em Exato. dia, como a gente falou, quem se trata, quem se cuida, está realmente muito saudável e levam vidas normais. Exatamente. Né? E me conta uma coisa, né? A partir do momento que você se viu nessa situação com o HIV, você sentiu alguma mudança na relação com o teu corpo, na forma de sentir o teu corpo, de se perceber? Como foi esse processo? Eu acho que no meu corpo, não tanto assim, mas acho que muito mais na minha forma de me relacionar com o mundo. Aí eu não sei se automaticamente isso não interferiu no meu corpo, mas não sei, eu comecei a me questionar mais sobre coisas que eu gosto e que eu não gosto. Sim, E aí eu acho que sexualmente isso pode acontecer também, de tipo, eu não aceitar mais situações que não tá do jeito que eu gosto, e, enfim. Acho que mais próximo de ter afetado, acho que foi isso. sim, você passou a se respeitar muito mais, né? Exato. Mas como era o Rafa antes, dentro dos relacionamentos, por exemplo? Era uma pessoa que não se respeitava muito, ou cedia demais, se doava muito? Eu acho que eu me doava bastante, acho que eu já passei bastante por cima das minhas necessidades, assim. Sim, E acho que não por culpa do outro, acho que era o que eu acreditava que era certo nas relações. E eu acho que o HIV me convidou a fazer um balanço disso e, sei lá, reconsiderar a minha forma de me relacionar mesmo. sim. E dentro disso, né, inclusive você hoje vive uma vida, né, eu sei porque hoje a gente já conversou, já fez uma Sim, live, então você vive hoje uma vida vivendo relacionamento sem rótulos, né? exato. Sim. Eu me relaciono com pessoas, com algumas pessoas. Sim, e de uma forma muito livre, muito, Sim, muito solta, realmente não dando um nome exato para aquilo, deixando fluir mesmo as relações. exato. Eu acho que posso entrar em várias caixinhas aí. Pode ser um poliamor, também anarquia relacional, poligamia, Esse tema não eu achei muito monogamia. engraçado, Sim. inclusive, né? Anarquia relacional. Aham. Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu acho que é ir contra essa coisa de você ter uma relação central na sua vida, a entidade casal, assim, que eu acho que é muito forte na monogamia, que é até aquele seu amigo que casa e se afasta um pouco, e todo mundo entende, porque ele casou, e o casamento é acima de qualquer coisa, assim. Então, a anarquia relacional é ir contra isso, para mim, e, tipo, não colocar as relações em ordem de prioridade. Acho que a relação em prioridade é a relação com você mesmo. Sim. E você sente que esse movimento, né, talvez mais livre, de amor mais livre, de relações mais fluidas, acontece muito no meio das pessoas que vivem com HIV ou não necessariamente?
Acho que não, necessariamente. Eu acho que eu ainda me sinto um ET na maioria das minhas bolhas, assim. E eu tenho contato com bastante gente que vive com HIV e eu acho que, na verdade, tem pessoas muito diversas, assim, muitas histórias. Tem as pessoas que nasceram com HIV e já é outra realidade. Tem bastante LGBT, mas tem bastante homem hétero, tem bastante mulher hétero também. Sim, isso é importante ser colocado, né? Porque ainda, né, no século XXI, se tem a noção de que o HIV é uma questão que abrange muito o mundo LGBTQIAPN+, né? Mas não Exato. só. Realmente, hoje em dia, né, mais do que nada, esse estereótipo, acredito eu, que vai se derrubando e as pessoas vão entendendo que qualquer ser humano, Uhum. né, possa adquirir a qualquer momento o HIV, Total. né? É bem isso. Eu acho que, inclusive, eu ter contato com tantas histórias diferentes de pessoas vivendo com HIV me ajudou a ressignificar meu próprio diagnóstico, assim, porque eu acho que quando você descobre o HIV, vem muito aquela imagem do HIV que a gente tem dos anos 80, aquela coisa... Cazuza. Exato, Cazuza. E, e aí, sei lá, eu me atualizei muito, porque eu era um pouco desinformado também. E percebi que existem várias histórias, pode ser qualquer pessoa andando na rua e não existe uma cara do HIV, né? Sim, mas você sente que as pessoas ainda, né, de uma forma geral, têm dificuldade de falar sobre os seus diagnósticos, expressar isso? Sim, acho que a grande maioria das pessoas... eu já ouvi uma história de um querido em uma ONG que eu faço trabalho Sim. voluntário, de que ele ia viajar com uma amiga próxima, e ele cancelou a viagem em cima da hora porque ele ficou com medo dela descobrir que ele vive com HIV, porque ele ia ter que tomar remédio e levar remédio na mala. E ele chegou num nível de cancelar uma viagem, assim. E muitas pessoas realmente deixam, né, de viver a Uhum. vida e talvez até mesmo por uma questão de uma autoculpa, né, que até a própria sociedade nos impinge, né? Você Exato. teve essa questão de se autoculpar pelo teu diagnóstico durante algum tempo? Eu acho que rolou. Eu acho que, principalmente nos primeiros meses, assim, Sim. eu me culpei por não ter feito exames, me culpei por várias coisas. Me veio muita sensação que eu me tornei aquilo que diriam que eu iria me tornar, porque tem sempre aquela voz na sua cabeça, na cabeça de uma pessoa LGBT+, Sim. falando, mas é isso que acontece com as pessoas LGBT+, HIV, sabe, todo aquele estigma me assombrou, assim, por 3 meses, mas acho que com o tempo eu criei uma coragem, assim, e não senti mais culpa, assim, eu acho que poderia ser qualquer pessoa mesmo, assim como tem gente que já nasceu com HIV. Sim. E você, o que te fez realmente trazer esse grito de liberdade? Falar, não, eu vou falar sobre esse tema porque esse tema é relevante e precisa ser ouvido. Eu acho que veio, a princípio começou como uma coisa, eu queria conscientizar as pessoas mais próximas, Sim. então começou de um jeito despretensioso, eu comecei postando no falecido Twitter, uma coisinha ou outra, até que um dia um negócio viralizou, e aí eu pensei, acho que eu vou falar mais disso, e continuei falando, e tô aí. Foi se sentindo confortável em Exatamente. trazer. E hoje a maioria dos seus seguidores são pessoas que vivem com HIV e buscam informação, ou você já conseguiu sair dessa bolha e levar o teu conteúdo para pessoas que não necessariamente vivam com HIV, mas precisam ter a informação? Porque todo mundo, né, hoje em dia, é necessário que a gente tenha esse conhecimento. Eu acho que hoje em dia eu rompi um pouquinho da bolha, tem bastante infectologista que me segue Olha, também. Tem gente que trabalha em serviço de saúde, que já elogiou meu conteúdo também. E eu acho que... mas ainda tem bastante gente que vive com HIV, obviamente, mas acho que já deu uma saidinha da bolha, assim. já acaba, né, levando. Sim. Isso é muito importante, né, para que as pessoas realmente possam se conscientizar, porque quando a gente traz consciência para alguma coisa, é o espaço onde a gente também evita e também
se trata, né? Exatamente. A consciência nos traz essa visão e até o preconceito, né? Que vai se diminuindo muito com essas questões. Total. Hoje, você se sente uma pessoa realmente tranquila em relação a isso ou ainda tem aquelas questões internas que aparecem, talvez uma autoculpa em algum momento ou poderia ser diferente? Então, eu acho que não tem uma grande questão, mas eu percebi que eu tive fases lidando com HIV. Eu acho que eu só me dei conta esse ano, que agora já passou de 3 anos. Eu acho que o primeiro ano que eu vivi, que foi o ano que eu descobri o HIV, foi o ano que eu estava mais emotivo, mais fragilizado. Aí o segundo ano, acho que foi um ano que eu pensei, agora eu vou fazer tudo que eu quiser fazer, vou viajar, vou postar nas redes sociais que eu vivo com HIV, eu não estou nem aí, vou fazer o que eu quero fazer. E aí, eu acho que o terceiro ano, que foi ano passado, eu acho que eu meio que dei uma esquecida. Eu acho que eu queria esquecer um pouco do HIV. E aí, esse ano, percebi, não, mas eu não posso fugir disso. Acho que faz parte de mim, é isso. E aí, esse ano, acho que eu estou ressignificando o HIV. Então, eu acho que não existe um sentimento grande de culpa, mas eu observo essas 3 fases, assim, Que nesses transitam. Exato. Tá. E né, dentro desse contexto do HIV, hoje, qual você considera que sejam as principais maneiras de se prevenir a infecção? Olha, eu diria que, em primeiro lugar, informação, mas aí, como você me fez essa pergunta, eu vou trazer informação também. Sim. Mas eu acho que é importante a gente se informar o tempo inteiro, porque as coisas estão mudando o tempo inteiro e a gente, assim, não perde nenhuma novidade. Mas eu acho que não tem uma forma ideal de prevenir, porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa e a gente tem aí PrEP, PEP e camisinha. Fala um pouco mais pra gente sobre a PEP, a PrEP, porque assim, né, para nós, né, que trabalhamos com sexualidade, a gente sabe, né, você também vive essa realidade, mas muita gente eu sei que não sabe. Você consegue trazer aí pra gente uma visão geral sobre cada uma dessas prevenções? Tá, a PrEP, a PrEP você toma antes de se relacionar sexualmente. Ok. Você pode fazer um tratamento contínuo que você toma todo dia, ou você pode fazer sob demanda. Você sabe que você vai ter uma exposição e você toma 2 dias antes, se eu não me engano, e 2 dias depois. Essa é uma opção. Sim. A outra opção, se você não tomou PrEP, teve uma exposição, você tem a PEP, que aí você tem que tomar durante alguns dias, acho que quase um mês, depois da exposição. Aí a gente tem a camisinha e tem o lubrificante que ninguém fala. Pois é, lubrificante é muito importante, até mesmo porque se a gente, né, vai praticar o sexo, a gente pode se machucar ali em algum momento, Exatamente. né, pela fricção contínua, e o lubrificante é realmente uma Um forma de método de prevenir. prevenção também. Olha lá. Isso é muito bom. E me conta, toda essa medicação colocada aí, ela aparece, né? Nós conseguimos gratuitamente no Sistema Nacional de Saúde. No Brasil, sim. Eu não sei como que é a situação em outros países, mas Sim. no Brasil é totalmente gratuito. O tratamento para a pessoa que fica com HIV no Brasil inclui até sessão psicoterapêutica gratuita. Ok. Então, eu acho que é bem completo, assim, o acolhimento para a pessoa que descobriu o HIV. Sim. E então, por exemplo, se eu quiser agora começar a tomar PrEP aqui no Brasil, como é que eu faço? Eu quero me prevenir antes das minhas relações sexuais, porque talvez eu tenha alergia ao látex, né? Lembrando que muita gente tem alergia ao látex e não consegue usar camisinha. E tá, eu escolhi tomar a PrEP. Como é que eu faço? Então, você pode procurar ou o SAE mais próximo, escreve SAE, Serviço de Atendimento Especializado, Ok. ou um CRT ou um CTA também. São centros específicos que trabalham com HIV. Exato. Inclusive, tem um na Estação República, Olha. super acessível. Perto do metrô. Exato, Maravilha. que você já consegue dar início ali. E agora também a gente tem as máquinas de PrEP e de PEP, que tem na estação, se eu não me engano, é na República também, que você dá início
ao atendimento ali. Depois, lógico que você vai ter que passar no médico e não... Porque tem que fazer uma série de exames para poder Exato. aceder à medicação também, não? Exato, mas nessas máquinas você consegue retirar a medicação, por exemplo, se você já está em tratamento ou quer iniciar o tratamento. Então, temos alternativas, assim. Eu não sei como que é em outras cidades, mas em São Paulo são esses serviços. E aí você chega, você faz seus exames, eles já vão te dar a medicação provavelmente no primeiro dia. Já no primeiro dia, eu faço os exames e eles já Exato. liberam. A não ser que você tenha tido algum contato, alguma exposição, e você tem que começar com a PrEP antes da PrEP, mas senão você já começa tomando. Entendi. E essas medicações, elas são medicações que trazem algum efeito colateral? Por exemplo, você, né, que toma todos os dias a medicação, você sente algum efeito colateral ao longo do dia? Ou teve que trocar de medicação em algum momento para se adaptar? Então, não, na verdade, algumas pessoas relatam um pouco de dor de barriga, com as medicações mais atuais, assim. Mas os efeitos colaterais que a gente às vezes tem medo, eu mesmo tinha medo, eu acho que é mais comum em umas medicações que a gente tinha, sei lá, de 2015 para trás, assim. Sim. Aí eu acho que de 2015 para cá, as medicações tipo, quase não têm efeito colateral, assim. Tem gente que não vai sentir nada. Eu, na verdade, senti sono. Na minha primeira semana tomando, eu tive muito sono, mas eu não tive nada no meu corpo funcionando estranho, assim. E a PrEP é a mesma coisa, a PrEP e a PEP também não. Sempre é tranquilo, não é algo Sim. que... Claro, obviamente que é necessário fazer todos os exames, né, para que você possa aceder a essa medicação, mas dentro disso é um processo bastante tranquilo. Pelo menos as pessoas que eu conheço e tomam PrEP e PEP também nunca me falaram nada. Acho que tem em cada corpo, Claro. enfim. Tem uma realidade, corresponde, né? Responde Exato. de uma forma a medicação. E agora falando de grupos de apoio, né? Existem grupos de apoio para pessoas que têm HIV, que precisam, né? Principalmente, acredito eu que no início deva ser muito complexo lidar com certas questões. Existem grupos de apoio aqui em São Paulo que possam auxiliar, acolher realmente as pessoas? Como é que funciona? Então, assim que eu descobri o HIV, eu fui procurar, porque eu acho que eu estava precisando muito. Eu descobri o GIV, que é Grupo de Incentivo à Vida. Eles, como era pandemia, rolava algumas reuniões online, assim, chamada de vídeo. Eles têm reuniões presenciais hoje em dia. Mas eu já vi que tem algumas iniciativas online também. Alguns criadores de conteúdo têm seus próprios grupos no WhatsApp, que eles organizam isso. Então... Sim. Ai, desculpa, eu tô... Tranquilo. Tem alguns criadores de conteúdo que também criam seus próprios grupos. E em São Paulo tem funcionado bem. E eles ainda mantêm uma reunião online para quem é do restante do Brasil participar. Então, tem essa abrangência mesmo nacional, esse Exato. apoio, né? E você falou que também presta serviço numa ONG. Essa ONG está relacionada essa a ONG essa... é o GIV, inclusive. Olha só, que Sim. legal, que legal. E, por exemplo, para quem está em casa agora, talvez tenha chegado à descoberta do seu diagnóstico e queira aceder, né, a um grupo de auxílio para se sentir mais acolhido. Qual é o processo? Tem algum telefone que a pessoa possa aceder, algum site? Então, tem... quando eu entrei em contato, eu entrei pelo Instagram mesmo, é GIV_ONG. Ok, vai ficar aqui embaixo também, pessoal. Mas eles têm telefone também e eles são super acolhedores, não demoram para responder. E agora que a gente estava conversando, eu lembrei, mas eu não vou lembrar o nome. Mas existe uma inteligência artificial agora Sim. que conversa com pessoas que estão lidando com questões relacionadas a um diagnóstico de HIV. Eu vou lembrar o nome aí, pode colocar aqui embaixo também. Claro, depois você me passa. Aí eu te passo depois. Com certeza. Então, essa inteligência artificial é criada aqui no Brasil.
Eu não tenho certeza se ela é brasileira, mas ela já está funcionando e ela eu também não testei, mas ela é meio que treinada assim para conversar com você e te acolher até Dentro dessa dentro perspectiva dessa do HIV. realidade, exato. Nossa, muito interessante mesmo, né? A Sim. tecnologia aí também auxiliando Sim. em outras questões muito mais profundas. Claro, que não supera as questões de necessidade de terapia. Até você falou, né, que o próprio sistema público de saúde confere direito, né, à terapia também, né, às pessoas com HIV. Bom, quero também aqui perguntar para você sobre hoje, né? Como você se sente nesse corpo, né, nessa realidade, vivendo com HIV e como você vislumbra o futuro? Nossa, que difícil. O meu corpo, eu redescobri ele nos últimos 3 anos. Conta para nós sobre isso. Como foi essa redescoberta do corpo? Então, eu redescobri ele no sentido de entender que ele é meu instrumento de me levar aos lugares que eu quero acessar. E aí eu acho que com isso me veio outras preocupações que eu não tinha tanto antes. Então, eu quero viver uma vida saudável, mas principalmente porque eu quero ter um corpo que me leve aos lugares que eu quero ir, fazer as coisas que eu quero fazer. Então, eu acho que é meio por aí, assim. Isso é muito bonito, porque realmente, né, inclusive no Tantra, nós enxergamos o corpo como instrumento de transcendência, que é justamente isso que você colocou. Nós cuidarmos do nosso templo para que a gente possa transitar pela vida, evoluir nos nossos processos, viver aquilo que a gente quer viver. E que bonito que você tenha... Você sente, inclusive, que então você está mais conectado ao teu corpo hoje, redescobriu talvez novas sensações, né? Porque até mesmo quando a gente ativa as nossas próprias emoções, e pelo que eu percebi, você passou por uma ativação emocional mesmo, até de questionamento sobre relacionamento, várias questões. Então você sente que isso também abriu as possibilidades do teu corpo para que você talvez sentisse mais prazer, mais conexão? Eu acho, sim. E eu acho que não veio nem de um lugar de tipo. Eu não sou uma pessoa super saudável. Eu quero viver. Eu quero viver, mas aí, como eu quero viver, eu quero cuidar do meu corpo Sim. dentro da minha realidade, mas assim, não é uma coisa. Não sou uma pessoa super fitness, que me restringe de várias coisas, até porque eu quero viver, então. Exato. Às vezes uma pizza também é viver. Com certeza. Mas eu acho que foi mais olhar para mim mesmo. Eu acho que criar o hábito de me perguntar mais o que eu quero fazer hoje, como eu estou me sentindo. Estou confortável com isso, não estou... Preciso falar um não, como que eu vou falar? Enfim, acho que meio por aí. Mudou assim até a forma de você se expressar em relação aos nãos, né? Que muitas vezes na vida a gente precisa, né, ativar o não. Exatamente. E para nós, né, que estamos inseridos dentro da comunidade homoafetiva, às vezes é complexo dizer o não, né? Porque a gente geralmente vai para aquele caminho de ser o menino bonzinho, aquele que não briga, o queridinho da vovó. Só que dentro disso a gente vai perdendo muitas vezes essa essência, né? E a gente vai para o comportamento de querer sempre, digamos que, ser o bonzinho, porque às vezes a gente sente que talvez a nossa sexualidade possa fazer com que a gente desagrade em algum momento, né? Então... Exatamente. Eu até vi alguma coisa esses dias sobre isso, que os meninos bonzinhos, que esses mesmo que você está falando, que estão na comunidade LGBT+, sim, às vezes não vivem a adolescência durante a adolescência, e aí depois de um tempo de adultos vão viver a sua adolescência, assim. Eu acho que eu tenho vivido um pouco mais minha adolescência agora, com 30 anos. Isso é assim. interessante. É um movimento muito comum mesmo entre nós, né? Porque a gente geralmente, principalmente no início da adolescência, a gente estava no armário, não podia se expressar afetivamente, né? De maneira tranquila, sem medos, né? Então a gente passa muito por essa adolescência tardia porque a gente também está descobrindo a nossa afetividade, a nossa forma de sentir prazer, a nossa forma de se conectar ao corpo, né? Exato. Mas acho que é até bom viver a adolescência com 30 anos, porque a coisa de sair, conhecer pessoas, tá ali, mas acho que tem uma certa... não preciso de mesada para fazer isso. Agora tenho você meu dinheiro. você se sustenta. Exatamente.
E ter um pouquinho mais de maturidade, assim, né? Para não se meter em algumas coisas que às vezes a gente pode se meter na adolescência. É verdade, tem toda razão. Mas agora eu queria te perguntar, né, para você, o que você diria para alguém que está em casa escutando a gente agora, talvez tenha descoberto um diagnóstico? Qual seria a mensagem que você levaria para essa pessoa? Olha, eu tô elaborando um conteúdo sobre isso, inclusive, Olha, para essas pessoas. Mas eu acho que assim, a primeira coisa é se informar muito, mas muito mesmo, porque se você se informa pouco, às vezes você fica com mais medo, porque você vai pegar só um negocinho ali, uma parcela de um negócio, isso vai te deixar em pânico. Tem que se informar fundo, assim, até o final, que você vai quebrar vai quebrar muito estigma que pode estar na sua cabeça. E eu acho que se cercar da sua rede de apoio, procurar uma rede de apoio, seja ela pessoas que você já conhece, ou procurar outras pessoas que vivem com HIV, que para mim foi muito importante. você sente que foi uma das viradas de chave dentro do teu caminho com o HIV, procurar outras pessoas que vivem essa realidade? Com certeza foi. Eu acho que conhecer um monte de realidade diferente da minha dentro do universo do HIV mudou completamente minha forma de me enxergar, assim. Sim. E dentro, né, desse mesmo contexto do HIV, hoje, nós sabemos que, né, existem muitos métodos de prevenção, até mesmo a cura, né, provavelmente em alguns anos, até onde se diz possa vir. Existem até pessoas, se eu não caio em erro, pessoas que já se curaram através do transplante De de medula óssea, né? medula, né? Então, está evoluindo bastante. Você, se tivesse a oportunidade hoje de viver sem HIV, você iria para esse tratamento? Ah, sim, mas eu acho que a gente já teve algumas previsões que não foram cumpridas. A anterior acho que foi 2022, aí agora tem uma para 2032, eu Ah, acho. tem as previsões, assim, de É quando... que, é que tem algumas pesquisas rolando, aí tem a data de final da pesquisa, que vai dar se é conclusiva ou não. Então, eles criam essas previsões, mas não tem como a gente saber. E eu meio que parei até de pesquisar sobre a cura. Porque teve algum tempo que você ficava na busca sobre isso? Eu acho que já foi uma preocupação maior, assim, de pensar, mas será que eu vou tomar remédio a vida inteira? E aí, acho que hoje em dia, pela minha paz, assim, eu penso, eu vou lidar com o que eu tenho agora. Agora eu tenho remédio, eu tenho um monte de outras coisas, eu não tenho a cura, mas tenho um monte de outras coisas. Viver o momento presente, né? Com aquilo que se tem, né? E hoje em dia, felizmente, existem uma série de recursos. Realmente, uma pessoa que vive com HIV, ela apenas vive com uma situação crônica e que, na maioria das vezes, as pessoas vão, né? Todo mundo aqui, né? Vale lembrar que todo mundo que está aqui vai morrer um dia e Exato. provavelmente, né? No caso das pessoas que vivem com HIV, não vai ser por HIV e nenhum tipo de doença relacionada se a pessoa fizer o tratamento correto. Exatamente. Né? E agora, né, a gente está quase finalizando aqui. Eu, né, antes de te agradecer a tua presença, realmente estou muito feliz aqui de trazer uma pessoa que fale, né, de maneira bastante aberta sobre esse tema, que a gente sabe que é um grande tabu ainda, né, embora exista tanta informação. Mas você também poderia me dizer sobre a tua experiência hoje com HIV. Você se sente pleno, tranquilo, em paz na tua vida? Sente que você está vivendo aquilo que você deveria viver? Ou você ainda talvez tenha alguma questão relacionada, algum medo, algum anseio que isso te gere? Não, eu acho que, assim, eu não diria medo. Primeiramente, eu não diria 100% pleno nem nada, porque às vezes eu acho que as pessoas podem me olhar o conteúdo que eu faço e pensar que talvez esteja tudo muito em ordem. E, inclusive, um outro conteúdo que eu vou fazer na semana que vem é contando que no meu último exame eu descobri que eu não estou mais indetectável. Ok. Deu uma alteraçãozinha. Eu vou contar sobre isso, mas, Sim. tipo, tá tudo bem, assim. Mas eu acho que, com relação ao HIV, eu tô bem com isso. Acho que é uma pequena parte de mim.
se é que dá para dizer isso, porque, enfim, ele está ali em algum lugar perdido no meu corpo, mas meu corpo é um grande corpo. É um universo, né? Exatamente. E eu acho que sim, eu estou em paz com o fato de que eu vivo com HIV hoje em dia. Acho que eu ressignifiquei através de conscientizar as pessoas, de... Você se curou também ajudando as pessoas a terem conhecimento. Exatamente. Descobri que eu escrevo, descobri que eu posso fazer várias coisas sobre isso, então estou bem em paz, assim. Eu acho que até tem uma amiga que ela também é criadora de conteúdo, vou te passar a arroba dela depois. Ah, eu quero ver. Mas ela tem um livro que é Como o HIV Mudou Minha Vida para o Melhor e o que você tem a ver com isso. E eu acho que é isso para mim, tipo, o HIV de fato mudou a minha vida para melhor. E aí o que você tem a ver com isso é que ela começou a dar uma consultoria para pessoas. Então, o HIV fez ela se colocar ali a postos para mudar a vida de outras pessoas também. Então, eu me identifico bastante com isso, assim. Que bonito mesmo, assim. E é tão bonito quando a gente pode trocar as nossas experiências, né, com pessoas que talvez nesse momento precisem, né, entrar em contato com conteúdo de confiança, alguém que fale também de uma maneira bem humorada sobre esse tema que ainda assim se carrega tanto, né, de pesar, de medo, de angústia. Então, olha, um prazer enorme, Rafa, receber você aqui. Eu te conheci através do outro podcast, assistindo, assim, caiu para mim e eu realmente gostei muito e fico muito feliz mesmo de poder trazer esse conteúdo também aqui para as pessoas, que, né, é um conteúdo diferente do que nós estamos acostumados aqui no Prazer Tantra, mas ao mesmo tempo é um conteúdo que traz consciência, né? O Tantra, ele fala sobre consciência, sobre conexão com o corpo. Então, quando a gente traz consciência e visão sobre essas coisas, a gente dá a oportunidade também de talvez olhar para isso, se testar. É muito importante, né, Rafa, que as pessoas se testem. Aqui no Brasil é super fácil, né? Lembrando que monogamia não é método de prevenção. Se você está num relacionamento monogâmico, também é importante se testar. Exatamente, porque, né, a gente sabe que... Eu sempre costumo dizer que a sexualidade é algo individual. A gente escolhe dividir com o outro, mas não necessariamente a gente vai dividir apenas com aquela pessoa, né? Naquele momento, a gente estando no relacionamento. Então, é isso que ele falou. A monogamia não é método de prevenção. Vamos nos prevenir, vamos aí realmente adquirir informação também para que a gente possa viver uma vida sexual mais plena, mais prazerosa e também com mais compreensão, né, do que também abarca a nossa vida sexual. Que, claro, existem as doenças, posso dizer doenças sexualmente, as ISTs. As ISTs, As ISTs, exatamente. Então, a gente também precisa olhar para isso. Quando a gente traz consciência para isso, a gente diminui também o medo, né? O desconhecimento, ele traz medo. Então, vejo realmente que esse podcast hoje foi muito importante, que a gente traga mais temas assim para que a gente possa desenvolver muito mais. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. E lembre-se sempre, gente, evoluir é prazeroso. Boa noite, gente. Tchau, que tchau. gostoso. Que delícia.